Seria o Uruguai o paraíso fiscal perfeito para nós brasileiros? Será que ele é um paraíso fiscal? Quais são as vantagens que esse país tem a oferecer? Por que ele está tão na boca dos brasileiros e dos argentinos nos últimos anos? Será que ele é interessante? Vamos desvendar tudo isso no vídeo de hoje. E eu sei que você está interessado em saber quais são as vantagens que o Uruguai pode oferecer para você. Bom, aqui na Capital Global nós somos especializados em auxiliar você em internacionalização. Nós trazemos aos nossos clientes possibilidades, como por exemplo a de se mudar para o Uruguai ou de abrir uma empresa offshore por lá. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, bem como outros relacionados à internacionalização, não hesite em se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não hesite em clicar no botão de gostei também. E, é claro, para algo mais personalizado, entre em contato conosco por meio do nosso site, capitalglobal.com.br, ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Eu me chamo Guilherme Bauer e você está no canal da Capital Global e nós vamos conversar agora sobre o Uruguai, o paraíso fiscal que mora ao lado. Mas será mesmo que ele é um paraíso fiscal? E quais são as vantagens que ele pode oferecer para você? Vou falar de algumas vantagens para a pessoa física e para quem quer ter um negócio por lá também. O Uruguai, para começar, ele não é um paraíso fiscal. Ao menos não é assim considerado pela Receita Federal Brasileira, conforme você pode extrair da Instrução Normativa 1037, que é aquele blacklist do Brasil. E também não é considerado um paraíso fiscal pela maior parte dos países, inclusive países da União Europeia. Aliás, não teria nem como ser diferente. Afinal, ao menos em uma primeira olhada, o Uruguai é um país que tem sim lá a sua alta tributação. As empresas lá, pegando uma SA simplificada, por exemplo, pode pagar ali o imposto padrão de 25%, ou pode optar por fazer aquela tributação fictícia ou simplificada, que para produtos vai de 3,3% a 12% e para serviços vai de 12% a 18%. Um país que tributa você que mora lá, que nasceu lá, uma taxa de 12% aí sobre os teus investimentos no exterior. Um país que tem o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, de 22%. Um país no qual as empresas eventualmente têm que pagar imposto, inclusive, sobre o patrimônio delas também. Porém, essa percepção de alta tributação para por aí, para na primeira página. Isso porque o Uruguai adotou o regime de fonte de renda territorial. Então, de modo geral, ele só vai estar interessado em tributar você sobre o dinheiro que você ganhar da fronteira do Uruguai para dentro. Então, se você abrir uma empresa lá, mas a renda da empresa vem do exterior, o patrimônio da empresa vem do exterior, o serviço é prestado de forma internacional, os direitos de software são de outro país, por exemplo, também não vai tributar. Além disso, no Uruguai, que é um país com extensão territorial menor do que o sul do Brasil, você conta com 11 zonas francas, que são áreas de livre comércio, no qual a tributação é de 0%. Você conta com liberdade de câmbio, então é muito mais fácil transacionar moedas. Aliás, as contas bancárias lá podem ser tanto em pesos uruguaios como também em dólares ou em euros. É um país com alta liberdade financeira. Não à toa, a maior parte dos grandes bancos latino-americanos possuem uma filial ou mesmo a sede no Uruguai, além de ser a dona de algumas das fintechs que a gente vê atuando, inclusive no Brasil, como é o caso da Dlocal, que faz gateway de pagamento especializado em processamentos para vendas internacionais. O Uruguai é um país que, nesses tempos de crise econômica da Argentina, de aumento da insegurança jurídica em países como o Brasil, se destacou por ter se mostrado como um porto seguro que mora ao lado. E que, como não é considerado um paraíso fiscal, também não vai ser afetado por aquelas legislações que vêm a penalizar quem tem empresa ou patrimônio em paraísos fiscais. Se a gente for pensar na MP 1171 do presidente Lula, por exemplo, que foi editada e que está em trâmite no Congresso Nacional, se ela passar, ela vai penalizar todo mundo que tem empresas no exterior em paraísos fiscais ou empresas que sejam regimes fiscais privilegiados. Porém, se a sua empresa estiver no Uruguai e a renda dela for 85% renda ativa, negócios e tudo mais, ela não vai ser afetada. Então,
Isso mostra a resiliência desse país. Mostra como o Uruguai pode ser interessante para você. E é como botar as mãos na massa, como se beneficiar desse país. Se você pretende ter um plano B para fugir do risco Brasil, ou simplesmente cansou de pagar a conta de lagostas e caviar e leite condensado, ou que seja, sei lá, de pessoas engravatadas que você nem gosta, bom, você poderia juntar a opção de fixar a sua residência no Uruguai com uma saída fiscal do Brasil. Para fixar a residência no Uruguai, a residência permanente, hoje em dia é muito fácil e nós podemos, inclusive, assessorar você em tudo isso. Você vai precisar ter a disponibilidade para ir até Montevidéu um dia para realizar uma entrevista e os documentos que você vai precisar basicamente são uma foto sua, a certidão de nascimento, o comprovante de que você tomou a vacina tríplice viral e a antitetânica, exceto se você tiver mais do que 44 anos, aí é um pouquinho diferente, o seu certificado de antecedentes criminais no Brasil ou em outros países que você tenha residido nos últimos 5 anos por prazo superior a 6 meses também, e o seu documento de identidade brasileiro. Não precisa nem de passaporte. Pode ser o passaporte, mas aí precisa. Só esses daí já seriam o suficiente. Com esses documentos em mãos, nós vamos cadastrá-los lá no sistema de Montevidéu para que nós consigamos agendar a sua entrevista. E depois de alguns dias, na verdade hoje em dia algumas semanas ou meses, porque a procura está bem grande, excepcionalmente, aí passado o prazo, você tem a data da entrevista, você vai até Montevidéu e faz lá o seu trâmite para se tornar um residente legal no país. No dia seguinte, você já aproveita a sua viagem para poder fazer a sua equivalente à carteira de identidade do Uruguai. Posteriormente, você já pode retornar para o Brasil, que agora você já tem a sua residência legal permanente no Uruguai. E para você perdê-la é bem complicado, você teria que se afastar do país por mais de 3 anos consecutivos, o que provavelmente não vai ser o caso. Basta você ir lá uma vez, fazer uma visita, tem várias vinícolas legais por lá, um passeio bem bacana, para se fazer em família, para se fazer com a sua esposa também. Aproveita essa viagem, faz a manutenção da sua residência legal no país e consegue contar com todas essas vantagens. Quais vantagens? Bom, ser tributado apenas sobre o dinheiro que você ganha na fonte de renda estrangeira, poder abrir contas bancárias por lá com mais facilidade. Não que estrangeiros não possam sem fazer esse trâmite, mas se torna mais fácil. Poder se cadastrar no sistema de saúde de lá, poder alugar alguma coisa por lá, poder tirar carteira de motorista por lá, poder exercer todos os atos da sua vida civil, ter um plano B para o risco Brasil, ter uma conta em dólares, ter maior liberdade, não ser mais refém de um único sistema estatal. E se você tiver interesse em realmente morar lá e se tornar um residente fiscal por lá, portanto, saiba que você pode optar para que nos primeiros 11 anos de moradia você não pague imposto sobre fonte de renda estrangeira, e aí passados esses 11 anos você vai começar a pagar, mas vai ser apenas 12% sobre juros e rendimentos, sobre ganho de capital, também vai continuar sem haver essa tributação. Ou, se você preferir, ao se tornar um residente fiscal por lá, você pode optar por ter um regime vitalício de 7% de imposto, apenas, para sempre. Só que aí vai ser desde a sua chegada, não vai ter esse intervalo aí de 11 anos sem precisar pagar impostos na pessoa física em lugar algum. Aí outra vantagem do Uruguai é conseguir também o seu passaporte uruguaio por naturalização, quando você fica como um residente lá. E aí você com 3 anos, se for casado, já pode pleitear, ou 5 anos de residência também. Para quem não é casado aí, no caso, né? E nas empresas, quais são as vantagens que o Uruguai pode oferecer para você? Bom, além do fato de eles terem apenas 11 zonas francas para você se instalar por lá, poder ter contas em dólares, em euros e liberdade para conseguir transacionar de forma internacional, as empresas do Uruguai, desde que montadas de maneira correta, também não vão ser tributadas sobre fonte de renda estrangeira e, dependendo do caso, dependendo do que se tratar, tampouco sobre fonte de renda local. Mas aí é um pouquinho mais complexo do que isso, mas dá para fazer. Aí por lá você pode montar uma empresa unipersonal
uma SRL, que é a Sociedade de Responsabilidade Limitada, ou uma SA, Sociedade Anônima, que aí tem a Sociedade Anônima Tradicional e a Sociedade Anônima Simplificada. As mais comuns para brasileiros acabam sendo as sociedades anônimas, sendo que a Sociedade Anônima Simplificada tem a vantagem de que você pode montá-la com apenas um único acionista. O trâmite ele é um tanto quanto complicado. Primeiro você precisa fazer o cadastro na DGI, depois precisa fazer o cadastro no BPS, que é o Banco de Previdência Social. Aí tem que fazer também a inscrição do RUC, que é o Registro Único de Contribuintes. Tem que fazer a inscrição no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, MTSS. Enfim, tem lá a sua burocracia, depende se vai ser uma empresa unipessoal, se vai ser uma SRL, se vai ser uma SA. Pode ter uma coisinha a mais ali ou uma coisinha a menos aqui, a depender de qual for o tipo societário que você escolher para o seu negócio. Porém, se você está montando uma SRL limitada ou uma SA, eles têm um programa Empresa no Dia, no qual você resume tudo isso daí em um único dia, que é preenchendo um único formulário, agendando a data para levar lá no escritório que você precisa para fazer essa abertura e depois comparecendo lá com os documentos necessários, essa ficha, entre outros, e basicamente a sua empresa fica aberta nesse mesmo dia. Então, aquele processo que seria, às vezes, entre 4 a 7 etapas, você resume em uma única ficha, em uma única ida para lá. E precisa ir até lá para fazer a abertura de empresas no Uruguai? Em vários casos precisa sim, isso é um ponto negativo, porém não necessariamente. Uma SA simplificada, por exemplo, você consegue fazer a abertura toda de forma remota, desde que você faça o apostilamento de alguns documentos a mais. Ou ainda, o que é mais comum, você pode comprar uma empresa de prateleira. Empresas que prestam esse tipo de serviço de abertura de empresas no Uruguai, como por exemplo a Capital Global, muitas vezes tem ali na prateleira uma empresa guardada, nunca usada, disponível, que está no nome do escritório, que é só para passar para o cliente que desejar comprá-la, como se fosse um CD virgem, digamos assim. Com isso você consegue ganhar celeridade e não precisa fazer a sua viagem para poder ter essa empresa. Como pontos negativos, em geral as empresas do Uruguai são mais caras do que em outros países. Pelo menos você não precisa necessariamente fazer o trâmite de residência no Uruguai para ter poderes sobre a sua empresa. Você tem bastante liberdade para ser o sócio dela e tudo mais, mesmo sem ter fixado a sua residência por lá. Coisa que, no caso do Paraguai, por exemplo, já seria mais difícil. Se você quiser entender mais sobre o Paraguai, confere esse outro vídeo aqui na tela, no izinho, que eu falei quais são os prós e os contras de se montar uma empresa naquele país. Agora, se a sua ideia é cumular sua residência legal no Uruguai com uma eventual saída definitiva, saída fiscal do Brasil, aí assiste esse outro vídeo que fala sobre os prós e os contras de você fazer a saída fiscal do Brasil, que eu vou deixar na tela final. Porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.